E aí você pode se assentar. Deus seja louvado, irmãos. Poder se assentar. Tome seu lugar. Tem expectativas pelo reino, a tudo que vai acontecer, a palavra que vai ser ministrada agora. Que a glória e a graça de Deus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, esteja sobre nós nesta casa, que possamos agora refletir nas Escrituras. Nós adoramos, oramos já, e agora que você possa estar com o coração aberto. Esse é o momento da palavra em que vai ser semeada, ok? Agora que este coração, que na parábola do semeador é chamada de terra, que possa ser uma terra boa agora aí. E o semeador agora vai estar lançando, amém? Portanto, pense nas coisas dos céus, clame por sabedoria, compreenda o que vai ser dito, e mais do que ouvir, pratique a palavra. Pratique a palavra, irmãos. A transformação para nós e na vida de outras pessoas vem na prática. Os cristãos verdadeiros lá fora se transformam e transformam a vida de outros através da prática. Então que Jesus reine no seu coração, que você possa praticar a palavra que vai ser pregada, e diante do que nós vamos falar aqui nesta noite, amém? Que Deus seja louvado. Irmãos, eu acho que todos aqui gostam de história, de uma boa história, né? Todos gostam de história. Quando nós vamos lá para visitar nossos parentes em outras cidades, lá na cidade de Jales, onde nós viemos, nós sempre encontramos os nossos avós, e aí nós gostamos de sentar com eles, a avó da Ellen, a minha avó, e ouvir boas e ótimas histórias. A gente senta aos pés dela e conta histórias do passado, de experiência, coisas que eles viveram, que nós não vamos ter a oportunidade mais de viver. A sabedoria exalando da boca daquelas pessoas, isso é incrível. Eu acho que todos aqui gostam muito de histórias do passado, histórias do presente, histórias do futuro. Isso é incrível. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, eles assinavam jornal, entregava jornal na nossa casa, né? E eles assinavam também gibis, e era muito legal, porque tinha aqueles gibis, a história, por exemplo, da Turma da Mônica, e cada personagem com sua característica peculiar, aquele que é sujo, aquela que é forte, aquele que tem um plano infalível, as histórias que invadem a nossa mente. Toda criança gosta de uma ótima história. Com o nosso filho, por exemplo, quando nós vamos dormir e nós vamos orar com ele, nós sempre lemos uma história com ele, quase que sempre uma da Bíblia, voltada para a linguagem dele. Isso é incrível, uma ótima história. E a Bíblia, irmãos, ela é repleta de história. A Bíblia é um livro vivo, em que o autor não morreu, em que o autor está presente, diferente de qualquer outro livro. E eu amo ler, tenho vários livros lá na minha biblioteca. Muitos autores já morreram, muitos autores estão vivos, mas provavelmente irão morrer também. Mas o único autor que está vivo até hoje é o autor da palavra do Senhor. Um livro contemporâneo, vivo para todos nós. E ela relata histórias na forma de parábolas, histórias, diversas pessoas, em todos os tipos e graus da sociedade, puderam compartilhar essas histórias que nós temos acesso aqui. Histórias de pessoas, por exemplo, irmãos, que têm um passado talvez sujo, perdido, ferido e machucado. Nós encontramos na palavra do Senhor pessoas com passado nesse estilo. Nós encontramos pessoas do presente que foram transformadas pela graça de Cristo. E nós encontramos pessoas do futuro, o qual todos nós somos impactados pela graça e o poder do Senhor Jesus. Por exemplo, histórias de pessoas que estão na Bíblia,
cujo passado é peculiar, e nós olharmos para o passado dessas pessoas que eu vou falar agora, nós possamos falar: cara, que história é essa? Como assim Deus usa pessoas desta forma? Por exemplo, Paulo, o apóstolo do gentio, começou a vida como um fariseu raivoso, um perseguidor da igreja. Se fosse nos tempos de Paulo, por exemplo, ele entraria aqui, prenderia os cristãos e levaria para sofrer e para matar os cristãos. Zaqueu, por exemplo, conhecido e um passado inicial da vida dele como um ladrão, um cobrador de impostos, um publicano, um traidor da pátria de Israel. Era assim como Zaqueu era chamado. Moisés, seu passado manchado por um assassinato. Nós temos Davi, o menor na casa de seu pai. Todos os seus irmãos mais fortes, mais robustos, poderiam ter sido chamados para ser o futuro rei de Israel. José, seu passado manchado ali pela escravidão, a prisão, a traição dos irmãos. Todas essas pessoas com um passado sujo, um passado perdido, ferido e machucado. Mas o que diferencia todas essas pessoas? É o poder, irmãos, e a graça do Senhor, que deu-lhes a oportunidade de escrever uma nova história para eles. E você? Qual é o seu passado? Se eu pudesse dar a oportunidade para você e dar o microfone para cada um de vocês e testemunhar aqui o que era e o que agora sou, assim como esses homens da Bíblia. O incrível da Bíblia, irmãos, é que Deus não esconde este passado sujo, machucado e ferido de homens e mulheres, mas mostra como testemunho. Irmãos, quando nós nos assentamos na mesa do reino com Cristo, todos nós somos ex-alguma coisa: ex-mentiroso, um ex-corrupto, um ex-ladrão, um traidor, um beberrão, um fumante, um assassino, uma prostituta, ex-alguma coisa nós somos, porque Ele vem, apaga aquele passado e nos deixa como testemunho, e o que era um ponto, Ele coloca uma vírgula, nos dá uma oportunidade de uma nova história. A grande verdade, irmãos, que as histórias de nossas vidas nem sempre acontecem como nós queremos, não é? Muitas vezes pelas escolhas que nós fizemos, tem refletido até hoje nas nossas vidas. Para pensar em algumas escolhas no passado, e você começa a pensar, fala: poxa vida, por que eu fiz essa escolha no passado? E olha os frutos terríveis que eu estou colhendo agora. E aí, esse passado de escolhas erradas muitas vezes tem cega, preste atenção no que eu vou dizer. Esse passado que talvez de escolhas erradas você fez, tem cegado o seu presente e atrapalhado o seu futuro. E você, com este fardo, este peso que está sobre os seus ombros, muitas vezes pelo passado, você não tem conseguido enxergar a misericórdia e a graça de Deus no seu presente, e tem atrapalhado o seu futuro. Por isso, irmãos, que o tema da nossa mensagem de hoje chama uma nova história. Olha que incrível, uma nova história. Quantos aqui queriam ter uma oportunidade de escrever uma nova história, talvez no passado sombrio que vocês tiveram, que eu tive, que nós tivemos? Talvez o presente tem sido este passado terrível para alguns, mas é o presente para alguns de agora. E aí estão clamando: Senhor, eu quero uma nova história. Uma nova história, a oportunidade de escrever algo novo na minha vida, que vai impactar o meu futuro, e talvez o meu futuro eterno, e nas pessoas que estão à minha volta no presente. Olha que incrível isso, uma nova história, irmãos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Portanto, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer duas leituras que vão nos servir como texto base. Vai lá em Hebreus, Novo Testamento, dá um pulinho em Hebreus, capítulo 11, mais conhecido como capítulo dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, o verso
31. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11, e o verso 31. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a revelação da palavra esteja direcionando tudo que irá acontecer aqui, graças a Deus. Hebreus 11, verso 31, amém? Abriu a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 31, amém? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Hebreus 11, verso 31 diz assim, se você não trouxe, estou projetando para você, tá bom? Hebreus 11, 31 diz, pela fé, a prostituta Raabe. Pela fé quem? A prostituta Raabe. Por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Mais uma vez, grifa na sua Bíblia a prostituta Raabe. Vamos lá? Hebreus 11, 31 diz assim, pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Irmãos, essa passagem bíblica nos mostra algo incrível. Primeiro, pelo capítulo 11 de Hebreus. Se você conhece um pouco de Bíblia, provavelmente você já ouviu alguma pregação sobre o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé, os heróis da fé. Irmãos, isso é incrível. Nós começamos a ler o livro de Hebreus no capítulo 11, você vai ver ali testemunhos incríveis. Você vai ver o testemunho, por exemplo, de Abraão. Você vai ver a descrição do que Abraão fez. Pela fé, Abraão foi a uma terra. Pela fé, Abraão não sacrificou o seu filho Isaque. Pela fé. E nós vamos ver testemunhos. Pela fé, Moisés abandonou o conforto do palácio do Egito e foi ser o legislador pela fé, e começa a trazer testemunhos incríveis, irmãos, de Abel. Pela fé, Enoque andou numa terra. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, começam a ter testemunhos incríveis, e de repente, pá, a gente se depara com uma prostituta. O quê? Uma prostituta, irmãos, está na galeria dos heróis da fé. A galeria, pensa na galeria. Todos gostam aqui de super-heróis, né? Pensa no super-herói que você gosta. Essa galeria da fé aqui é como se fossem esses super-heróis. É como se eles estivessem num quadro, sabe? Os heróis da fé. Uau! E de repente, dentro dessa galeria está uma prostituta, irmãos. Uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Como nós estamos falando de histórias, não tem como nós pensarmos em algumas histórias, né? Por exemplo, na sua vida, na vida de parentes seus, de vizinhos, alguns conhecidos teus. Algumas pessoas nascem ou crescem num ambiente, por exemplo, de maior vantagens financeiras. Algumas pessoas são ricas, outras mais pobres. Uns são escravos, outros livres. Uns judeus, outros gentios. E Raabe, a história dela relata que ela era uma prostituta. Como assim, pastor? Uma mulher, uma prostituta na Bíblia, e mais, na galeria dos heróis. Pessoas que fizeram coisas grandiosas. Davi está relatado, tantas pessoas. E como assim essa mulher? Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela? Nós estamos no Novo Testamento. Agora vamos ver a história dela contemporânea, o que aconteceu com ela. Vamos então para Josué. E aí você vai aprender comigo por que ela está nesta galeria e por que o nome dela está relatado na palavra de Deus. Josué capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Eu vou projetar para você, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, tá bom? Josué capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 ao 7, ok? Josué capítulo 2, do verso 1 ao 7. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia, que é a Bíblia que você vai estudar ao longo da semana. Vamos lá?
Josué capítulo 2, verso 1 ao 7, a minha versão diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Verso 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sobre os talos de linho que havia sido arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Até aqui o texto base para nós, para fazer esta reflexão. Irmãos, esta passagem aqui de Josué então nos mostra o relato de Raabe, o momento em que ela aparece nas Escrituras. E nós temos que fazer algumas observações aqui na palavra do Senhor. Nós temos que entender e compreender este momento aqui da Bíblia e da terra de Israel. Nós sabemos que Deus chama o seu povo do Egito, que estava na escravidão. Lembre-se dessa história. O povo de Deus estava na escravidão do Egito. Moisés é levantado como o libertador daquele povo, e aquele povo sai da terra do Egito, passa pelo Mar Vermelho e vai rumo a Canaã, a terra prometida. E eles estão agora neste momento aqui. Moisés já havia morrido. Moisés morre e se levanta o seu sucessor, o seu companheiro, chamado Josué. E eles estão então diante da terra prometida. Jericó estava adiante deles, o rio Jordão. E aí Josué então manda espiões para verificar a terra, como era, o que as pessoas iam relatar. Faça uma verificação. E esses espiões então chegam à terra prometida, entram na cidade de Jericó, e aí entram na casa de uma prostituta, a Raabe, a mesma que está em Hebreus 11, é essa que está aqui em Josué. Este é o contemporâneo que nós estamos lendo de Raabe. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o nome Raabe aparece 8 vezes na Bíblia, e das 8, 5 vezes ela é chamada de Raabe a prostituta. Como que você tem sido chamado fora da igreja, principalmente? Como as pessoas têm atribuído o seu nome? Qual é as características? Lembra sobre eu falei sobre identidade no culto? Como as pessoas reconhecem você? Como as pessoas te chamam? Fulano o quê? Qual é a característica? Incrível, irmãos, essa história que nós estamos lendo aqui, porque Deus não esconde as coisas terríveis que acontecem com os personagens bíblicos. Mas o incrível é que Ele dá uma oportunidade de escrever uma nova história. E eu quero trazer aqui alguns pontos para você pensar junto comigo. Senhor, eu preciso de uma nova história. Eu preciso escrever algo novo. Algo que está terrível na minha vida. Modifica, Deus. Como fazer isso? Nós vamos usar o exemplo desta mulher, irmãos, de uma prostituta. E nós vamos aprender com ela como escrever uma nova história. Para a gente aprender mais sobre o primeiro ponto, eu quero que você vá comigo no verso 8. E nós vamos ler do verso 8 ao 11. Amém?
Josué 2, vamos no verso 8 agora, e nós vamos ler do verso 8 ao 11, e diz assim, ó, Josué 2, do verso 8 ao 11, acompanhe comigo. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse, olha só o que a prostituta disse, irmãos, sei que o Senhor lhes deu esta terra, você nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido, presta atenção nisso, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Aleluia. Olha o que esta mulher, uma cananeia, uma mulher que não era escolhida, não fazia parte da tribo de Israel, ela fazia parte dos inimigos. O povo de Israel estava ali do lado de fora, irmãos, pronto para invadir Jericó. Lembra da história de Jericó? Que eles marcham em volta de Jericó, as trombetas tocam, os muros da cidade de Jericó, e a cidade vai abaixo. Lembra dessa história? Essa história que nós estamos relatando aqui. E Raabe estava dentro da cidade de Jericó, mas ela tinha o quê? No verso 10, o que ela tinha? Pois temos ouvido. Irmãos, você tem ouvido os relatos das coisas de Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor? A primeira coisa, irmãos, para nós começarmos a escrever uma nova história, o primeiro ponto que eu quero que você pense é o seguinte: para iniciar uma nova história, irmãos, chame Deus para dentro. Chame Deus para dentro. Não existe outra forma, irmãos, de ser uma história verdadeira e completa na vida do ser humano, se Deus não estiver dentro das nossas vidas, da nossa casa, no coração, neste templo que é você. Nós podemos chamar muitas coisas, o dinheiro, o meu talento, a força do meu braço, o sobrenome meu, muitas coisas podem fazer parte desta história, mas você quer ter uma história transformada, e nós estamos tendo o relato aqui de uma prostituta. Chame Deus para dentro. Irmãos, ela chamou os espias, os arautos de Deus ali, que estavam ali espionando, vendo como era aquela terra, eles vêm para dentro da casa dela. Você tem chamado Deus para dentro? O que é prioridade na sua vida? Neste dia, por exemplo, você parou, orou ao Senhor? Você fez uma leitura da palavra de Deus hoje? Você refletiu nas Escrituras? Antes de vir para cá, você se ajoelhou e clamou: Deus, pelo poder da palavra, revela isso que eu estou vivendo. Aí você é uma conversa com Deus, irmãos. Revela o que está oculto, Pai. Mostra para mim, através das Escrituras. Você tem feito isso, irmãos? Antes de ler as Escrituras, no seu devocional, que eu estou imaginando que todos fazem, no devocional, você se ajoelha e olha: Pai, fale comigo na palavra. Eu não compreendo, Pai, eu tenho dificuldade de aprender aqui as coisas de Deus, mas mostra para mim, Senhor, traz luz ao que está aqui escrito. Você faz isso, irmãos? Essa mulher, um inimigo de Israel, chama Deus para dentro, e mais, ela tem ouvido os relatos. Só que o interessante, irmãos, e eu quero que você pense na sua vida agora, muitas vezes nós ouvimos falar de um Deus, muitas vezes, só que a sensação que nós temos é que este Deus está agindo além do Jordão. Raabe ouviu as histórias do que estava acontecendo além do Jordão. A história que aconteceu no passado
40 anos antes daquele povo que saiu escravo do Egito, e Deus abriu o mar, e eles passaram, e eles estavam agora rumo à terra prometida. Aquele povo que destruiu os reis que estavam no caminho deles, Deus poderoso estava com eles. Aquela mulher ouviu as histórias, só que muitas vezes nós temos ouvido uma história que está além do Jordão das nossas vidas. Muitas vezes as histórias têm ocorrido na vida dos vizinhos, e a gente começa a olhar a vida do vizinho, né? Fala, poxa vida, por que só esse cara viaja? Porque parece que para a vida dele tudo dá certo. Aí você começa a olhar os seus companheiros de trabalho e você fala, peraí, por que para eles só eles têm, financeiramente as coisas parecem que estão tudo bem? E aí você começa a olhar para você e você fala, meu Deus, porque parece que só o corona chegou só aqui na minha casa, e as coisas ruins só estão acontecendo comigo. E o pior, quando a gente vai para as redes sociais, na minha modesta opinião, é a maior fraude que tem. Todo mundo é feliz, tudo vai bem lá, as fotos as melhores, tudo. Só que o relato de um dia a dia, no secreto, os choros que são derramados, muitas vezes ali é uma farsa. E às vezes, coisas até verdadeiras que acontecem, a gente escuta além do Jordão. Mas, irmãos, existe uma hora em que os mensageiros de Deus, bate a porta. Os mensageiros de Deus. Sabe quem são os mensageiros de Deus, irmãos? Todo domingo você tem escutado, tuc, 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 os mensageiros de Deus falando com você. Todas as vezes que você pega a palavra de Deus, a mensagem tem sido lançada. Toda vez que você ouve um louvor, toda vez que você ouve um profeta chegando de você, e toda vez, irmãos, chega mensageiros de Deus. E aí, o que nós estamos fazendo? Fechando a porta do coração e deixando para fora, ou nós estamos chamando Deus para dentro? Irmãos, para iniciar uma história nova, não tem como ser de outra forma, se Deus não estiver dentro. A palavra de Deus diz, eis que bato a porta, aquele que abrir, sentarei e cearei com ele. O que nós estamos fazendo? Irmãos, domingo após domingo a mensagem tem sido pregada, arrependa-se, abra-se a porta, abra-se os olhos para o que está acontecendo, chame Deus para dentro, ore mais, leia mais. O que nós estamos fazendo com a mensagem, com os mensageiros? Raabe abriu e vem mensageiros, inimigos da minha própria terra, mas vem para dentro, porque eu creio neste Deus poderoso, o qual eu tenho escutado. Por isso, irmãos, creia, nós estamos aqui brincando de ser igreja. Isso aqui não é o conto da carochinha, não é história para você achar bonito. Olha, que história incrível, nossa, um mar se abriu, que maravilhoso tudo isso, que testemunho. Irmãos, tem que transformar vidas. Creia na mensagem que está sendo pregada, creia. Se por um lado, irmãos, muitas coisas em nossas vidas nós não escolhemos. Por exemplo, você não escolheu onde nascer. Você escolheu, eu quero nascer na família tal. Você não escolhe isso. A cor dos seus olhos, o seu cabelo, tem muitas coisas na nossa vida que nós não escolhemos. A escola que você vai estudar quando você era pequeno, quem escolhia isso eram os pais. Muitas coisas nas nossas vidas nós não escolhemos. Mas aqui hoje há uma escolha importantíssima. Chame Deus para dentro da sua vida e creia. Quer ter uma nova história começando a ser escrita? Chame Deus para dentro da sua vida. Limpe esta casa que está suja, eu tenho certeza que está, e chame Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto, que eu quero que você pense agora. Vamos ler o verso 17 e 18. E o segundo ponto já está aí. O verso 17 e 18 diz assim, Os homens lhe disseram,
estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. O segundo ponto, irmãos, para uma nova história ser escrita é: seja obediente. Seja obediente, irmãos. Seja obediente. Uma vida cristã reta é traçada pela obediência. Obediência, irmãos. Quando nós desobedecemos, filhos que desobedecem aos pais têm consequências, irmãos. Nós fazemos outras escolhas. O Pai nos chama para uma vida reta. Para que nós possamos concluir este chamado, seja obediente. Para vocês compreenderem essa história aqui, este relato, Raabe então fica sabendo que a cidade vai ser destruída. Todos vão ser mortos. Não vai sobrar ninguém, irmãos. Sabe o que ela faz? Ela tem escutado os relatos do Deus poderoso. Ela crê e faz um acordo com eles. Olha, salve a minha vida, porque eu poupei vocês. Lembra da leitura que nós fizemos anterior? O rei de Jericó manda mensageiros lá e fala: dá esses espiões que estão aí. Ela mente. Aí você fala: nossa, Deus compactua com a mentira. Irmãos, ela estava numa outra vida, perdida em delitos. Ela mente então ali e fala: olha, os espiões vieram aqui sim, mas olha, eles já vazaram, já foram embora, não estão mais aqui. Ela esconde os espias ali na sua casa, e aí os espias ficam gratos a ela, e ela faz um acordo com eles: olha, proteja a minha casa, poupe a minha vida quando vocês vierem aqui destruir Jericó. Poupe a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, os que estão comigo, as coisas minhas, poupe. E eles fazem este acordo com ela: ok, nós pouparemos, mas nós estaremos livres deste acordo que nós fizemos aqui com você, se na hora que nós entrarmos e acabarmos com tudo, se não tiver esse cordão vermelho amarrado aqui, nós estaremos livres. Se ela não tivesse colocado esse cordão vermelho, irmãos, na janela, obediência, ela teria sido atacada também. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Obediência. Pense na sua vida aí, quantas vezes você desobedeceu algo ou alguém? O seu pai ou a sua mãe? O seu chefe? A voz de Deus que tem dito a você todas as vezes? Quais foram as consequências de uma desobediência? Para Raabe, custaria a sua vida, e mais, dos que estão à sua volta. E nós não temos noção disso, irmãos. Pelo péssimo testemunho, e pelas escolhas erradas, e por não chamar Deus para dentro, pessoas estão sofrendo gravemente. Seja obediente, irmãos. Seja obediente à voz do Senhor, através da palavra. Amém? Terceira coisa que eu quero que vocês pensem, vamos para o verso 12 e 13, uma nova história para nós. Aleluia. O verso 12 e 13 agora diz assim: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-me da morte. A terceira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, irmãos: seu pecado não é maior do que a graça de Deus. Mais uma vez, o seu pecado não é maior do que a graça de Deus. Nós estamos falando de o quê? De uma prostituta, uma mulher que era separada, inimiga de Israel. Sabe esse pecado que você tem aí?
ele não é maior do que a graça, irmãos. A graça de Deus inunda o nosso ser. A graça de Deus apaga este pecado sujo que todos nós temos carregado. A graça do Senhor nos dá uma esperança. A graça de Cristo nos faz ver no horizonte e falar: eu tenho vida, eu posso ser diferente. O seu pecado, irmãos, não é maior que o poder de Deus. Ele invade o nosso ser e nos dá uma nova chance. Para isso, chame Ele para dentro da sua casa. Para isso, seja obediente ao que Ele tem falado com você e creia que este pecado que muitas vezes tem te acusado dia após dia, que você cometeu, não é maior do que Ele fez e fará na sua vida. Ela foi alcançada pelo amor de Deus, irmãos. Uma prostituta inimiga que ia ser morta foi alcançada. Você foi alcançado, irmãos. Qual é o pecado que você tem carregado? Ela cai de joelhos diante de um Deus poderoso. E ela escuta os relatos, provavelmente dos seus familiares. As pessoas contavam: olha, vem vindo um povo hebreu aí, uma nação que tem marchado, que vai vir para esta terra e vai invadir. Eles passaram por um mar, o mar se abriu, eles destruíram os reis que se colocaram diante deles, eles estão vindo aqui. Ela escutou, irmãos, e ela cai diante deste Deus. Aleluia. Você tem se dobrado diante deste Deus? Você tem se dobrado diante deste pecado? Sabe o que é incrível? O mundo aí fora diz: você é um beberrão, você é a separada, você é a triste, a depressiva, o perdedor. Já era. O que a gente faz? A gente pega esses relatos e cola na testa. Eu sou tudo isso mesmo. Eu sou tudo isso mesmo. Eu sou tudo isso mesmo. Aí a gente se esquece das palavras de Deus. Mais que vencedor, filho de Deus. A vitória já é garantida para os filhos dele. E a gente se esquece disso, irmãos. O seu pecado não é maior do que a graça de Deus. Não é. Não é. E o mais incrível que nos faz pensar sobre isso, irmãos: a sua nova história em Cristo pode alcançar pessoas que estão à sua volta. Você crê nisso? A sua nova história em Cristo está e pode impactar pessoas que estão à sua volta. Para Raabe, a escolha, a nova história que estava sendo escrita impactou o pai, a mãe e os irmãos dela, que foram poupados. Toda uma cidade foi destruída, mas a família dela foi poupada. A sua nova história em Cristo, irmãos, impacta pessoas que estão à sua volta. Qual é o testemunho que você tem dado? Qual é o testemunho? Tem impactado pessoas, tem trazido pessoas para o reino, irmãos. Glória a Deus por isso. E o quarto ponto, eu quero que vocês pensem, está do verso 22 ao 25, vamos ler e nós vamos ver o quarto ponto. Josué 6 agora você vai para o capítulo 6, do verso 22 ao 25, amém? Josué agora vai para o capítulo 6, do verso 22 ao 25, diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra. Aqui agora, Jericó já caiu, os muros caíram, eles estão invadindo. E olha só agora o que acontece então. Vamos ver como finaliza a história de Raabe. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Aleluia. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram, olha só, irmãos, Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel.
Depois, olha só, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E olha só, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. O quarto ponto que eu quero que vocês pensem é o seguinte, irmãos: há uma promessa para essa nova história que está sendo escrita. Há uma promessa para essa história que está sendo escrita, amém? Há uma promessa para você, meu irmão. Há uma promessa para Raabe, ela se cumpre ali. Foi poupado o seu pai, sua mãe, seus parentes, as suas coisas. A cidade toda morreu, foi incendiada. Mas aquela que escolheu a Deus, o Deus poderoso, houve uma promessa para ela, para os seus que estavam à sua volta. Irmãos, chame Deus para dentro da sua vida. Seja obediente. E saiba que existe uma promessa para você, meu irmão. Há uma promessa. E principalmente uma promessa eterna, de passarmos ao lado dele. Lembra que nós lemos Apocalipse 4 no início do culto? Há uma promessa para essa nova história que está sendo escrita para vocês. E o último ponto, e o mais incrível de todos, e você vai se surpreender agora. Abra os seus ouvidos e o seu coração agora. Olha só o que acontece. Deus é incrível, irmãos. Deus é incrível. Vai para o Novo Testamento, vai para Mateus, capítulo 1. Agora a gente sai do Antigo Testamento, a história de Raabe. Agora vai para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vai para o primeiro capítulo, Mateus capítulo 1. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz. Ele pega aquele que não é nada e transforma em algo valioso neste mundo. Mateus 1, versos 5 e 6. Presta atenção nessa história. Diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Irmãos, de uma prostituta, ela entra na genealogia do rei Davi. A genealogia continua descrita, e olha o verso 16, o que diz. A genealogia continua, e o verso 16 diz: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Uma prostituta que está na galeria dos heróis da fé, está na genealogia de Jesus, irmãos. Na genealogia de Jesus, uma pessoa que estava desprezada pela sociedade, uma pessoa que não tinha nada, não podia participar de nada, poderia até ser morta pelo testemunho e pela vida como era, mas ela crê, acredita, chama Deus para dentro, obedece, e essa promessa que abençoa os seus que estão à sua volta, recai na genealogia, ela faz parte. Irmãos, isso é incrível, isso é incrível, isso é incrível. Essa mulher, irmãos,
que começa como uma prostituta lá em Josué capítulo 2, verso 8, termina como uma ancestral de Jesus em Mateus capítulo 1. Ela começa sem nenhum crédito, mas termina como uma heroína da fé em Hebreus capítulo 11. Isso é tremendo, irmãos. Isso é evangelho. Isso é as boas novas, que transforma aquele que é desprezado por uma sociedade e coloca na genealogia e mostra que é possível ser diferente, independente como nós nos achegamos diante do Rei. Ele apaga o passado e escreve uma nova história. Amém? Amém por isso, irmãos? Amém? Existe uma história, é uma ilustração apenas, de um pai que tinha 2 filhos gêmeos, e esse pai, bêbado, batia muito nos seus filhos gêmeos, ele abatia demais, surrava, espancava seus filhos gêmeos. O tempo foi passando e esse pai muito rude, alcoólatra, espancava, e um dia esse pai morre, e esses jovens gêmeos se separaram, foram para cada um de um lado, para serem criados por familiares, enfim. E de repente, passado muitos e muitos anos depois, já adultos, com famílias criadas, um tio destes gêmeos, que hoje já estão adultos, vai visitar um desses gêmeos, desses irmãos, e ele escolhe um filho primeiro, e um dos irmãos, e ele vai à cidade onde ele estava morando, e quando chega lá naquela cidade, ele encontra aquele homem jogado na sarjeta, todo sujo, terrível, com uma garrafa ao lado, magro, e ele fala o nome dele, fala: meu filho, meu sobrinho, o que aconteceu? Por que você está assim? O que aconteceu com a sua vida, meu sobrinho? E imediatamente ele fala: eu estou assim pelo pai que eu tive. E eles conversam, passa um tempo, ele ajuda ali de alguma forma, e ele segue viagem, e vai visitar o segundo irmão, o segundo sobrinho, o irmão do gêmeo, e ele chega na outra cidade onde estava esse sobrinho dele, e ele vai no endereço, bate a porta, e se depara ali, uma linda casa, e abre a porta uma mulher, e diz o nome: você está procurando? Entre, ele está te esperando. E ali passam crianças correndo, um casal de crianças, e de repente ele encontra o outro sobrinho, muito bem arrumado, bem vestido, cheirando bem, sentado no escritório ali da sua casa, uma bonita casa. E eles começam a conversar e falam daquela família, aquela mulher era a esposa dele que recebeu, e eles começam a conversar, e o tio fala: meu sobrinho, o que aconteceu com a sua vida? Como você chegou nesse patamar? Por que você está assim? Imediatamente ele fala para o tio: foi pelo pai que eu tive. Foi pelo pai que eu tive. O exemplo do pai me fez ser uma pessoa diferente. Irmãos, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Escolha chamar Deus para dentro da sua vida. Os espias têm batido a sua porta domingo após domingo. O que você tem feito? Fechada a porta. Amanhã, na segunda-feira, como vai ser a sua vida? Os espias vão estar batendo. Você tem ouvido falar de um Deus além do Jordão? Chame ele para dentro. E saiba que essa bênção recai não só sobre você, mas sobre os seus que estão contigo. Raabe, de uma prostituta, faz parte da árvore genealógica de Jesus. Raabe é mãe de Boaz, avó de Obed, bisavó de Jessé, trisavó de Davi.
o rei de Israel e ascendente de Jesus. Uma pessoa que ninguém dava nada, faz parte da história de um Deus poderoso. Jesus veio ao mundo, irmãos, para ser um renovo em nossas vidas. Não para nós sermos as mesmas pessoas. Não para sermos as mesmas pessoas. Raabe, em uma terra caída, ela é chamada para dentro de Israel e passa a ser diferente. Jesus vem trazer renovo para mudar a história do ser humano. Somente em Cristo pode e nós podemos tornar novas criaturas. Para finalizar, a última passagem bíblica. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, a última passagem bíblica. 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o verso 17. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgem coisas novas. Quem está em Cristo, irmãos, é nova criatura, é nova pessoa, é um novo pensamento, é uma nova atitude, é um novo falar, é um novo agir, é um testemunho, são frutos. Aqueles que estão em Cristo, nova criação são. Eis que tudo se faz novo. Raabe de prostituta passa a ser nova criatura. A você, a mim, que estamos em Cristo, nova criatura somos. Amém? Glória e graças a Deus por isso, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória e graças a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu louvo ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela misericórdia que tem nos sustentado dia após dia, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarde a todos nós, abençoe, ó Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Eu bendigo ao Senhor, tem nos sustentado, tem nos chamado, que nesta noite nos chamou para escrever uma nova história. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que em Ti somos nova criatura. Obrigado por esta mensagem. Possamos aqui, ó Pai, entender o que o Senhor está fazendo em nós. Guarde a todos nós, Jesus. Guarde a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que as pessoas que estão aqui, ó Pai, que estão ouvindo pela mensagem que vai ser gravada e transmitida depois, que possam compreender tudo o que estamos fazendo. Transforma, ó Pai, o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ser, e que o Senhor seja glorificado em tudo o que fazemos. Obrigado, ó Pai, por nos chamar, e que possamos exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos. Obrigado, louvamos e agradecemos o nome de Jesus, amém. A você que está assistindo pela transmissão que foi gravada, peço a sua contribuição, a sua ajuda também financeira para estar conosco. Após esta gravação, vai ser transmitido aí para você os dados bancários da igreja, que você possa participar conosco, em nome de Jesus. Seja abençoado com tudo que nós estamos fazendo aqui. Glória e graças a Deus, amém? Deus seja louvado. Irmãos, que privilégio